Boa tarde, hoje quarta-feira, 8 de janeiro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Em menos de 12 horas, a polícia registra 2 assaltos a ônibus em Natal. Jovens são presos com maconha numa casa de bairro da capital. Secretaria de Mobilidade monitora a rotatória da avenida na Zona Norte. Ano começa com pressão da inflação. Joaquim Barbosa sai de férias sem assinar o mandado de prisão do petista João Paulo Cunha. O vereador Franklin Capistrano, do PSB, futuro presidente da Câmara Municipal de Natal, é o entrevistado desta quarta-feira. Agora no RN Acontece. Em menos de 12 horas, a polícia registrou 2 assaltos a ônibus em Natal. Os homens estavam armados, renderam o motorista e fizeram um arrastão. Esse tipo de ocorrência está se tornando tão comum que a população tem andado com medo. A reportagem é de Rayane Guedes. Andar de ônibus em Natal tem se tornado uma das rotinas mais estressantes para o cidadão. Além dos problemas de atraso e falta de linhas, quando o passageiro consegue pegar o transporte, precisa conviver com a rotina de medo. Os assaltos são constantes. Eu tenho medo de andar de ônibus porque hoje em dia a segurança aqui tá uma porcaria, né? Márcio é motorista, já foi assaltado 2 vezes. Mesmo assim, precisa trabalhar para sustentar a família. Trabalha todo dia assustado, né? Com medo de a qualquer hora pode acontecer. Eu mesmo já fui assaltado 2 vezes. Tem hora que a gente pensa até em procurar outra profissão, né? Seu Manuel gosta de pagar as contas em dia no banco e, como usa o ônibus como meio de transporte, confessa que vive com medo. O que deveria ser feito aqui era em todos os pontos desses de parada ter um policial, um carro estacionado, qualquer coisa. O aposentado cobra mais segurança, principalmente nas paradas de ônibus, em que o número de assaltos é maior. A gente anda até subsaltado, porque agora mesmo eu estou tirando para o Nordestão pagar uma conta. E se levar o dinheiro, como é que vai ser? Uma falta de respeito, né? A pessoa trabalhar, conseguir uma coisa com suor e não poder ficar com aquilo porque outras pessoas que não trabalham roubam da gente. Olha, essa história de arrastão nos ônibus parece não ter solução, virou rotina. Desde o ano passado, a imprensa tem noticiado a onda de assaltos aos ônibus em vários pontos da capital. Apesar do esforço das autoridades policiais com a realização de blitzen, esse tipo de crime se mantém no cenário da crônica policial. Eu lembro que foi falado no ano passado a instalação do botão do pânico nos ônibus. Como é que está funcionando isso? Se é que está funcionando, pelo visto não tem resolvido nada, porque a onda de assaltos continua. O usuário do transporte coletivo sabe quando sai de casa, mas não sabe se volta. Tamanha é a insegurança nos ônibus da capital. Isso precisa de um basta. 2 pessoas são presas com maconha numa casa do bairro do Bom Pastor, em Natal. O Rômulo Franklin Vieira, de 18 anos, e Josilei Micael Freire, de 19 anos, foram presos por policiais militares da Rocan na noite da terça-feira, em uma residência na Travessa Aristófanes Fernandes. No imóvel também foram apreendidas uma dúzia de trouxinhas de maconha, acessórios para comercialização da droga e dinheiro. Os policiais chegaram ao local pelo cheiro da maconha. Apesar do flagrante, a polícia suspeita que os 2 não são traficantes, e sim soldados do tráfico. Como não informaram o nome do dono da casa e da droga, eles foram autuados por tráfico de entorpecentes. A pena para o crime pode variar de 3 a 10 anos de reclusão. Os 2 suspeitos de tráfico estão presos no Centro de Detenção Provisória de Triagem do Pirangi, onde vão aguardar decisão da Justiça. Olha, o juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Mossoró, Ayrton Pinheiro, condenou vereadores e ex-vereadores do município de Mossoró por atos de improbidade administrativa. A ação civil
foi movida pelas promotorias de justiça do patrimônio público da comarca com base nas apreensões feitas na Operação Sal Grosso, realizada no dia 14 de novembro de 2007. Os 9 condenados, entre parlamentares e ex-parlamentares, terão a suspensão de direitos políticos por prazo de 8 a 10 anos. Também estão proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por período que vão aí de 5 a 10 anos. Além disso, ainda terão que pagar multa civil e ressarcir o erário municipal. 2 demandados, em específico, foram condenados apenas ao ressarcimento de valores aos cofres públicos, que é o caso do atual prefeito do Mossoró, Francisco Silveira. Os condenados são Aloísio Feitosa, Ângelo Benjamin Oliveira Machado, Cláudio Honor Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva, Gilvanda Peixoto Costa, João Nilton da Escócia Júnior, Manuel Bezerra de Maria, Maria Isabel Araújo Montenegro, Osnildo Moraes de Lima. O PROCON do Rio Grande do Norte está de olho no preço da gasolina. Os postos em Natal estão cobrando mais de R$ 2,87 pelo litro, R$ 2,87, já começaram a ser notificados. Quem anda de carro e moto em Natal está sentindo no bolso o preço alto do combustível. O litro de gasolina está a quase R$ 3. Eu acho bem alto o preço, né? Cada dia vem aumentando mais. O preço justo seria quanto? R$ 1,50, 2 no máximo. O aumento, eu não vou achar bom, ninguém vai achar bom. Aumento, ninguém vai achar bom. Ainda mais da gasolina. E não é por menos. O preço do litro da gasolina aumentou em média 10% no estado, um percentual bem maior do que os 2,5% autorizados pelo governo federal. O aumento gerou mais de 100 denúncias de preços abusivos feitas ao PROCON. E o órgão estadual respondeu. Nós estamos constatando em loco o preço do produto, né, que para o PROCON, para o Ministério da Fazenda, preço acima de valor de 2,87 é considerado como abusivo. E nós estamos constatando em loco esses preços. Acima desse valor nós estamos constatando e solicitando uma documentação de praxe para que seja iniciado o processo administrativo com a aplicação de uma sanção. Todos os postos fiscalizados que praticam o preço acima de R$ 2,87 estão sendo notificados. Um processo administrativo é aberto. O prazo para a defesa é de 10 dias. Caso o proprietário não justifique o aumento, o estabelecimento será multado. Essa sanção, no primeiro momento, sim, seria uma multa. O artigo 56 da Lei 8.078 estabelece, no seu inciso 1º, a primeira sanção será a aplicação de uma multa. Apesar da fiscalização do PROCON, o preço do combustível no Rio Grande do Norte pode aumentar nos próximos dias. Isso porque os postos, principalmente aqui de Natal, estão recebendo o combustível S50 com um teor menor de enxofre. Nas distribuidoras, a nova gasolina está custando 3 centavos a mais, um custo que pode chegar ao consumidor. A governadora Rosalba Ciarline vetou integralmente o projeto de lei de autoria do deputado José Adécio, do Democrata, do partido dela, aprovado pela Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a autorização e regulamentação da venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol do Rio Grande do Norte. A notícia foi destaque no blog de César Santos. Uma das razões do veto, segundo o governo, é que, apesar da relevância da proposição, há vícios de constitucionalidade e razões de interesse público que impõem o seu veto integral. Decisão da governadora Rosalba. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira, 8 de janeiro de 2014. A Tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal: curso de Direito na UFRN Caicó exige a segunda maior média do SISU. O curso de Direito no campus da UFRN Caicó exige a segunda maior média para a classificação dos inscritos no SISU. Para cada uma das 50 vagas oferecidas, o candidato precisa ter, em média, 805,01 pontos, abaixo apenas da média
de 839,43 para a Faculdade de Direito de Belém do Pará, que oferece 20 vagas, e a concorrência no curso de Direito de Caicó, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Novo Jornal diz aqui, na manchete principal, o governo estima a arrecadação de 250 milhões de reais com o IPVA. Aumento na arrecadação do imposto, 43,68% nos últimos 4 anos, é atribuído à ampliação da frota. Para o contribuinte, o valor caiu 4% em média, o destaque econômico do Novo Jornal. E nesta quarta-feira, 8 de janeiro, o portal de notícias No Minuto destaca: Secretaria Estadual de Tributação espera arrecadar 250 milhões com IPVA. Primeira parcela do imposto vence dia 20 de março e o contribuinte que pagar a cota única terá direito a 5% do desconto. Também destaque no Minuto, Praia de Ponta Negra é a primeira a receber nova iluminação. Estão sendo colocados postes de aço inoxidável que são resistentes à ação da maresia e o uso de lâmpadas de LED para economizar no consumo. Também destaque no Minuto, 10 paredões de som já foram apreendidos em janeiro. Basta que o equipamento esteja funcionando em algum logradouro público, local privado de acesso público da cidade, para que seja passível de recolhimento. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Joaquim Barbosa sai de férias sem assinar mandado de prisão do petista João Paulo Cunha. Secretaria de Mobilidade monitora a rotatória da avenida na Zona Norte. Ano começa com pressão da inflação. Eu volto em instantes. O RN Acontece. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, entrou em férias e não expediu o mandado de prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT. O acusado passou o dia de ontem todo pronto para se entregar à Polícia Federal. A reportagem é de Caian Messina. Cerca de 10 manifestantes do PT amanheceram em frente à Superintendência da Polícia Federal para protestar contra a prisão. Julgamento, recessão, exigimos anulação. Mas o tempo passava e nada de João Paulo aparecer. Até que os militantes decidiram esperar o deputado na penitenciária da Papuda. Enquanto Joaquim Barbosa não mandar prender o petista, ele continua em liberdade. O deputado está em Brasília, eu conversei agora com ele e ele está firme na sua disposição de se apresentar e de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. João Paulo Cunha foi o presidente da Câmara durante o pagamento do mensalão. Confrontado sobre saques no Banco Rural no auge do escândalo, ele disse na época que a mulher havia ido tirar 50 mil reais da conta para pagar uma pesquisa eleitoral. Em nota, o PT paulista classificou a prisão de ato final de um processo espetaculoso e midiático. O deputado sempre negou as acusações. Se eu perder o bargo infringente, eu posso ir para o regime fechado. Vou cumprir porque é minha responsabilidade, mas não cumprirei calado. João Paulo Cunha dormiu mal nessa noite e comeu pouco ao longo do dia. Ele ainda não decidiu se acompanha Valdemar Costa Neto, Pedro Henri e José Genuíno e renuncia ao mandato. Em ano eleitoral, a pressão na Câmara já começou. O presidente da Casa, Henrique Alves, marcou uma sessão no início de fevereiro, logo na volta dos trabalhos do Congresso, para discutir o caso do petista. João Paulo já disse que não pretende renunciar. Por que eu renunciaria? Sou inocente, não cometi nenhum crime. Mas parlamentares próximos ao deputado apostam que ele ainda pode mudar de ideia. O caso não é a única preocupação do PT. O Supremo deu 10 dias para que diversos condenados paguem as multas do processo. José Genuíno deve quase R$500 mil. Pela internet, a filha do ex-deputado, Miruna Genuíno, disse que a família não tem condições de cobrir a despesa. Ela pergunta: o que vão fazer conosco? Vão tomar a nossa casa? O PT paulista informou que vai ajudar os condenados do partido a pagar as multas. A vaquinha pela internet já começou. Juntos, os réus do mensalão têm de pagar R$22 milhões em multas. Caso a dívida não seja quitada, eles poderão ter os bens penhorados. É uma grana preta e a turma do mensalão vai precisar arranjar dinheiro aí, seja vaquinha, seja pegando do patrimônio pessoal, mas tem de pagar a decisão da justiça. E o mensalão segue seu rito, ainda vai permanecer no noticiário, no nosso dia a dia.
Eleição presidencial. Olha, nós estamos no 8º dia do ano eleitoral e a baixaria já toma conta das redes sociais. Numa página do Facebook, o Partido dos Trabalhadores publicou texto sem assinatura com críticas ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e Marina Silva, ambos do PSB. Eduardo Campos é chamado de tolo e de desesperado. Já Marina Silva é referida como vaidosa, pedra no sapato, ovo da serpente e política sem conteúdo. A turma do PT jogou pesado nesse início de ano, sinalizando que coisas piores vão vir pela frente. Interessante é que Eduardo Campos era aliado do PT até um tempo desses. Passou mais de 20 anos como aliado do lulopetismo. E Lula tentava convencer Eduardo a esperar 2018, sob o argumento que o PT poderia apoiá-lo numa futura candidatura presidencial. Eduardo Campos não topou, virou candidato à cadeira ocupada hoje por Dilma Rousseff. Pelo visto, Eduardo Campos servia para aliado. Agora, não merece o respeito como adversário. Já Marina Silva merece menos respeito. Os mais de 20 milhões de votos que ela recebeu na última campanha eleitoral são tratados com desdém pelos petistas. Para os petistas mais radicais, Marina é o alvo a ser abatido, desqualificado e detonado. Esse tipo de ataque nas redes sociais, em documento apócrifo, sem assinatura, deve ser condenado pela sociedade. E a Justiça Eleitoral deve coibir esse tipo de ação que nivela o debate por baixo. Essa coisa de rotular político deste ou daquele partido em tempos de campanha eleitoral é faca de dois gumes. O PT tem mensaleiros na cadeia. Mudanças no trânsito para quem sai da Zona Norte pela ponte Nilton Navarro nos próximos dias. A Secretaria de Mobilidade Urbana vai fazer alterações nos semáforos da rotatória da Avenida João Medeiros Filho. A reportagem de Rayane Guedes. Durante toda esta semana, quem trafega pela rotatória da Avenida João Medeiros Filho para chegar até a ponte Nilton Navarro vai encontrar o trânsito assim, fluindo, sem as pausas frequentes do semáforo. A mudança se deve a uma decisão da Secretaria de Mobilidade Urbana de retirar os sinais que seguravam o fluxo de veículos. A gente vinha observando a questão dos usuários de transporte público que passavam mais de meia hora para cruzar apenas esse semáforo aqui, né? E a gente veio observando e começou a ter algumas ideias de propostas, né, para eliminar esse ponto crítico. Sem os dois semáforos que controlavam os acessos, quem vem da Avenida João Medeiros Filho e da Ridinha pode entrar na pista livremente, mas em faixas diferentes. Do semáforo da Mãe do Tinoco até o semáforo aqui da rotatória, né? Eles fazem em torno de 20 a 30 minutos, vai diminuir para 3 a 5 minutos no máximo. Com a mudança dos semáforos, uma preocupação ficou para a Secretaria. O que aconteceria com aquela parada de ônibus ali? Como os pedestres chegariam do outro lado da pista? Para resolver este problema, foi prevista a instalação de uma faixa de pedestre exatamente neste ponto. A expectativa da Secretaria é de que toda a sinalização esteja pronta em no máximo uma semana. Para completar a mudança, o Detran está renovando os demais semáforos da rotatória. Quem vem de Natal para a Ridinha vai encontrar agora os semáforos posicionados em posições diferentes. A mudança ocorreu em virtude da segurança. Eles eram visualizados por 2 sentidos de fluxo, o que não deve ocorrer. É bom que esse trabalho funcione, né? Porque esse é um dos maiores gargalos que o Transnatal tem hoje, esse acesso à ponte Nilton Navarro. Olha, uma boa notícia para o esporte do Rio Grande do Norte, o lutador potiguar Renan Barão é o novo campeão da categoria Galo no UFC. A categoria Galo até 61 quilos. O motivo da decisão foi a lesão do americano Dominique Cruz, que suspendeu a luta contra Barão, que estava marcada para o dia 1º de fevereiro. Agora, o brasileiro, aqui do Rio Grande do Norte, vai enfrentar Urijah Faber na mesma data, em 1º de fevereiro. Com a nova lesão, Dominique Cruz
de Dominique Cruz, que já estava há 2 anos afastado, né? Barão encontrará no octógono o americano, esse que eu falei agora há pouco, o Irajá Faber, que venceu, ele mesmo, o Renan Barão, já venceu o Irajá em julho de 2011, quando conquistou o título interino do peso galo. Então, dia 1º de fevereiro, tem Renan Barão no octógono, e ele agora é o campeão do UFC, categoria galo. Muito bom. O ano 2014 começou com mais pressão sobre o bolso do consumidor, segundo o índice de preços ao consumidor semanal, que apresentou alta de 0,73% na primeira prévia do mês, ante um aumento de 0,69% na última apuração de 2013. O levantamento é feito pela Fundação Getúlio Vargas. A maior influência partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação. Também ocorreram acréscimos nos grupos Alimentação, com destaque para as frutas, e despesas diversas sob o efeito dos cigarros. O IPC semanal só não subiu mais porque o ritmo de remarcações foi mais contido nos grupos habitação, vestuário, comunicação, saúde e cuidados pessoais, também nos transportes. Os itens que mais contribuíram para o aumento do índice foram gasolina, aluguel residencial, etanol, refeições em bares e restaurantes e a tarifa de táxi. Ou seja, o ano começa duro para o brasileiro quando o assunto é economia. No próximo bloco, eu vou entrevistar o vereador Franklin Capistrano, do PSB, futuro presidente da Câmara Municipal de Natal. Mas ele só toma posse, né? Só vai tomar posse em janeiro de 2015. Eu volto em instantes. O mandato do vereador Albert Dixon, atual presidente da Câmara Municipal de Natal, ainda está em curso, só vai acabar no final do ano, na presidência da Câmara. Mas os vereadores natalenses já escolheram o sucessor dele. Trata-se do vereador Franklin Capistrano, do PSB. Capistrano, decano da Casa Legislativa, é o meu convidado hoje. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Orne. Estamos aqui para conversar com o seu público da Bandeirantes, conversar sobre os destinos futuros da nossa Câmara Municipal de Natal. Por que a necessidade de fazer essa escolha, essa eleição do presidente da Casa, um ano antes do início do mandato? Ora, veja bem, as eleições no Brasil para presidente, senadores, governadores e deputados sempre foram feitas antecipadamente. 3 meses antes de concluir o mandato, o vereador, o deputado já é eleito, o governador já é eleito e passa 3 meses sendo, no caso do governador, com o governador em exercício. Por quê? Para ter um tempo suficiente a fim de preparar sua equipe e estabelecer um diagnóstico da administração. Aqui na nossa cidade, a Câmara Municipal de Natal fez antecipadamente esta eleição, seguindo o que diz o regimento interno, a lei orgânica do município, tudo dentro da lei. Também para que o vereador tivesse antecipadamente condições de fazer um diagnóstico de funcionamento da Câmara Municipal de Natal e aí então entrar já administrando, conhecendo realmente os caminhos da administração da Câmara, para não acontecer o que acontecia antigamente. O vereador era eleito no mesmo dia, no dia seguinte já estava administrando sem conhecer as nuances da administração. Então, se é um prazo por demais antecipado, mas também é um prazo que permite ao vereador que vai assumir fazer o seu diagnóstico. Existem câmaras aqui no município, no estado do Rio Grande do Norte, que já efetivaram a eleição do mandato 15 e 16 em 2013. Primeiro fizeram a eleição do presidente de 2013 e 2014. E na sequência, na mesma sessão, fizeram de 15 e 16. Então, é uma situação que existe, não é ilegal, né? Tem uma conotação importante para que o novo presidente conheça realmente a Câmara e aí buscar caminhos para construir uma administração satisfatória para a cidade. O vereador Franklin Capistrano, antes da sua eleição, no finalzinho do ano passado, se falava na reeleição, inclusive, de Albert Dixon e em outros nomes. Foi surpresa o convite de seus pares para que o senhor assumisse a presidência da casa?
O senhor que é o decano da casa, 6 mandatos legislativos. Não, a eleição numa casa política tem situações, mais das vezes assim, vamos chamar assim, que nós não esperamos acontecer, né? Então, o que aconteceu foi que os caminhos das discussões políticas, os grupos políticos que pertencem à casa, os que fazem parte dos 15 partidos da casa, chegaram ao consenso de um nome, não é? Para que esse nome fosse realmente eleito pelos vereadores e administrar a casa nesse biênio 15 e 16. E por quê? Porque chegaram também à conclusão de que o nosso nome seria um nome que não teria grandes objeções a ele, ou maior, ou nenhuma objeção. O fato é que nós tivemos dos 29 vereadores, 22 votos favoráveis e um vereador estava viajando e 6 vereadores não votaram contra, mas também não votaram favorável. Não participaram da eleição. Não participaram, sempre tiveram, né? Então, poderíamos considerar que foi uma eleição que obteve a maioria dos votos e o consenso da casa. O senhor conquistou uma ampla representatividade, o senhor se considera assim. Agora, eu lhe pergunto, essa legislatura está sendo marcada por muitos conflitos entre os vereadores. O senhor já tem um estilo mais tranquilo, mais calmo, é uma das vozes que pede serenidade, né, nos embates no parlamento local. Como é que o senhor pretende conduzir a sua presidência, quando assumir no ano que vem, diante vamos dizer assim, destes procedimentos, né, por parte de alguns parlamentares? Tendo uma posição democrática diante do parlamento, porque nós sabemos que parlamento é o parlar, ainda a palavra parlare, né? Então é o entendimento, é a democracia. Nós vamos buscar junto aos demais vereadores, o diálogo, a conversa, o entendimento, a sabedoria política, para que possam administrar os seus mandatos de maneira tal que a própria comunidade entenda e compreenda que é natural que o conflito de ideias no parlamento exista. Mas em alguns momentos o bicho pega. Um conflito de ideias sem radicalismo. Sem radicalismo. Um conflito de ideias que é gerada pelo próprio parlamento, ou seja, pelo próprio programa dos partidos. Cada partido tem sua ação programática, pelo próprio programa de cada partido. Além dos conflitos internos, né, no plenário, nós verificamos ao longo desses últimos meses também a pressão externa, né? Algumas manifestações, não só dentro do prédio da Câmara, mas fora. Inclusive houve até uma ocupação no ano passado que impediu aí o trabalho dos senhores durante 15 dias, se eu não me engano, 2 semanas. Como é que também o senhor pretende enfrentar esse tipo de manifestação? Eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico e ao mesmo tempo democrático sobre essas questões, não é? É importante que a população se manifeste, é importante que a população dê as suas opiniões, é importante que a população esteja no parlamento, conversando, dialogando com os parlamentares de maneira amigável, vamos dizer assim, de maneira ética, não é? Sem exageros. Porque o que houve foi uma invasão intempestiva, né? Uma situação um tanto quanto sem uma razão real do que poderia ter acontecido em termos de invasão. Nós não aceitamos a democracia havendo participação daquelas pessoas que estão nos movimentos, de maneira tal aí de encontro à lei estabelecida. Mas na votação do passe livre, por exemplo, alguns vereadores admitiram que votaram coagidos, foram pressionados a votar contra a própria vontade. Esse tipo de situação, como é que o senhor entende? Exato. Essa situação ocorre em qualquer parlamento. Às vezes o vereador vota porque se sentiu coagido, porque a pressão foi muito grande, não é? Não houve ameaça física, à integridade física de nenhum vereador nesse dia, não é? Mas isso é inadmissível. Mas isso é inadmissível. É o seguinte, nós temos que respeitar a opinião do vereador, porque essa opinião ela é sagrada e está consubstanciada na própria Constituição Federal. O vereador ou o parlamentar tem o direito de emitir suas opiniões sobre qualquer assunto
desde que esteja exercendo o seu mandato sem ser contestado. Temos que respeitar. E através do caminho do respeito mútuo é que nós vamos encontrar, fazer com que o nosso parlamento possa ser produtivo, né? E comungar com a própria sociedade nos seus ideais, nos seus desejos e na vontade que a sociedade tem de que o parlamento realmente esteja trabalhando em defesa do direito de cada um. Sua gestão vai ser de continuidade ao trabalho que está sendo desempenhado pelo vereador Albert Dixon? Não, a gestão, cada um tem seu perfil, né? Nós veremos, estamos diante de uma situação na qual estamos diagnosticando a situação da administração da Câmara Municipal de Natal, mas nós pretendemos dar uma continuidade onde todos os vereadores tenham vez, todos os vereadores tenham voz, todos os vereadores possam se manifestar, uma administração que seja transparente em relação à ação administrativa e que seja transparente nas suas ações junto às comunidades, porque a comunidade espera muito do vereador. E nós temos que buscar o caminho de resgate da credibilidade do parlamento, principalmente do vereador, que é aquele político que está mais próximo, juntinho da população, perto da população, no dia a dia da sua vida, conversando com o munícipe todos os dias. Então ele tem que manter, ele tem que ter por parte da população, manter um diálogo respeitoso e também ser respeitado nas suas opiniões. Alguns desafios já estão aí no cronograma do futuro presidente da Câmara Municipal de Natal, como a construção da sede própria do Poder Legislativo. Quando é que começa? Será inaugurada provavelmente na sua gestão, né? Provavelmente. E acredito que estará começando logo agora, no mês de fevereiro, possivelmente. O terreno já foi liberado pela Câmara, será na Zona Norte, o centro administrativo da Prefeitura vai ser construído também lá, juntamente com a Câmara Municipal do Natal. Nossa Câmara não vai ter grandes investimentos por parte da própria Câmara. Um investimento que nós temos, já está aí, esse dinheiro, vamos dizer assim, foi da própria conta do Banco do Brasil, que a Câmara recebeu, e esse dinheiro vai ser investido na construção da nossa sede. E estamos agora esperando aprovar um projeto de lei da Prefeitura Municipal de Natal, olha, um pedido, né, de abertura de crédito junto ao Banco Interamericano, né, e esse projeto de lei também vai beneficiar a Câmara Municipal, porque nós teremos aí um financiamento que o Banco Interamericano vai ofertar para a construção do centro administrativo e também para a construção da nossa sede própria. Então isso tudo já está previsto. Do ponto de vista legislativo, qual é o grande desafio que o senhor tem pela frente? O grande desafio que nós temos pela frente é fazer com que a população fique mais perto da Câmara, a população participe mais da Câmara, a população possa acreditar mais no seu vereador e a população possa fortalecer a ação do vereador para que assim também ela possa ser fortalecida nos seus ideais, nas suas necessidades, porque o vereador trabalha em defesa da vida da cidade. A licitação do transporte coletivo, como é que o senhor pretende conduzir, o senhor e seus pares, antes mesmo da sua gestão? Essa licitação ainda já está ainda, né, numa questão judicial, né? Está ainda numa questão, porque me parece que o próprio judiciário já alegou que não compete à Câmara participar ou liberar essa licitação. E nós estamos, na verdade, com nossa Procuradoria, vendo essa questão para que a Câmara tenha uma voz importante e a presença dela nessa questão da licitação seja realmente legalizada, porque a população espera que os vereadores possam realmente participar desse trabalho de licitação. Um pouquinho de política partidária no final da nossa entrevista. O PSB vai ter candidato ao governo ou ao Senado? Bom, o PSB vai ter candidatos, né? Dona Vilma Maria de Faria candidata, governo ou Senado? Mas não se decidiu ainda. Nós estamos olhando para o estado do Rio Grande do Norte, olhando o que diz o povo da cidade, fazendo uma pesquisa das cidades, do que diz a população acerca da candidatura da prefeita. E aí estamos seguindo o que a população quer.
O que é que o povo quer? O que é que a população quer? Para onde é que ela nos aponta? E as pesquisas de opinião pública estão falando que a população, em sua maioria, aponta para a governadora. Mas qual seria a opinião, a sugestão, a palavra de Franklin Capistrano quando ouvido nessa questão da candidatura de Vilma? Eu acho que o político tem que estar em sintonia com o que a população fala, em sintonia, não é? Se a população aponta para presidente, para governador, vamos apoiá-la. Então, até agora, governador. Mas é o quê? Governo ou Senado? Governo. Mas até agora é governo. Mas se a situação mudar, ela tem chance de ser senadora, será senadora. Mas é uma decisão também muito pessoal dela. É isso aí. Conversei com o vereador Franklin Capistrano, do PSB, decano da Câmara Municipal de Natal e futuro presidente da casa, já eleito. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você, a seus Band, a todos que estão sintonizando a Band nesta horária e parabenizar o seu programa, porque é um programa que tem uma audiência muito grande. Obrigado, Franklin. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço para a Bill Boyd, radialista da 96 FM, um abraço também para o Padre Nunes, que estreou o programa na 96, e um abraço também para o jornalista Luiz Juetê de Mossoró. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado, até amanhã.